Melhorou? Alguém está escutando a gravação com essa versão nova? Melhorou? Em relação ao fone de ouvido? Ótimo. Eu tive a impressão, eu escutei uma ou duas vezes quando estava montando a aula, eu tive a impressão que ficou mais clara do que o fone. E eu acho que é. E qualidade. O fone de ouvido é feito basicamente para telefone. Né? A função daquele microfonezinho ali é para ligação telefônica, que você precisa de uma qualidade mais baixa. E aquele ali era particularmente barato. Aquele que eu estava usando. As perguntas é uma coisa que eu ainda não sei como fazer. Porque esse aqui, inclusive, esse que eu comprei, tem outro microfone. Então, talvez o que vale a pena pensar em fazer seja deixar o outro ligado com vocês. E aí, quem for perguntar, vamos fazer isso. Já tem dois mesmo. Quando alguém for querer perguntar, pega. Ou pelo menos, melhor, não precisa nem pegar. Deixa no meio. Porque se está pegando já daqui, no meio vai. Não, junto com você mesmo. Bota aí na tua lapela. Sobe. Bota na lapela. Aqui, ó. Na gola. Porque fica no meio do caminho. Quem estiver no meio fica responsável por ficar com ele na gola e devolver depois da aula. 2 vezes, vai e volta. Mas deve ficar melhor do que a gravação vindo daqui e ter a gravação da voz de vocês. Por favor, quem for começar a roncar, avisa antes para desligar, para não aparecer o ronco na gravação, tá? Que aí também fica realístico demais. A amostragem é um tipo de análise em que eu tenho pouca experiência. Eu faço a amostragem de solo. Melhor, eu faço não. Meus alunos fazem a amostragem de solo. Mas não seguem a estatística da amostragem. Coleta, ou faz aquela amostra tradicional de classificação, vai lá, coleta um certo número de classificação, não, de análise de rotina, coleta um certo número de pontos, junta tudo e faz uma amostra composta. Ou tem poucos pontos porque a análise é limitada. Então, tenho pouca experiência com isso aí. Mas a amostragem é o procedimento para selecionar amostras representativas da população. Ou seja, você tem uma ou mais populações que você tem interesse, e o processo de amostragem é o processo que você vai separar elementos, amostras, dessa população que vão representar a população. Lembre-se que toda a estatística que a gente faz, a primeira coisa que a gente dizia era uma amostra aleatória representativa. Aqui é a mesma coisa. Só que lá, a nossa amostra aleatória, no experimento, era de uma população teórica. Aquela população não existia e nós criávamos a população, criávamos o cenário, montando o experimento, analisando aquele cenário. E admitimos que aquele pote representa o que acontece. Aquele experimento no campo representa o que acontece. Aqui nós vamos no campo e queremos que as amostras que nós tiramos do campo representem aquilo que acontece no campo maior. Tá? A validade de sua conclusão depende da amostra representativa. Depende da representatividade da amostra. Se você queria fazer uma amostra, digamos, de discentes de solos que correm, e sua amostra só pega gente que só faz correr para os 50 metros rasos e pegar o ônibus, sua amostra não está representando. Então, toda conclusão que você falar sobre os corredores discentes de solo não vai valer nada, porque essas pessoas não são corredoras. Certo? Esse é o ponto-chave. E como diria Simpson, Homer, duh. Se sua amostra não representa,
bem a população, tudo que você falar sobre aquilo ali vai ficar sem base. A amostra tem dois grandes tipos de amostra. A amostra puramente aleatória e a amostra representativa. A amostra puramente aleatória, você simplesmente vai lá e tira um certo número de elementos. Frio, só isso. Não pré-caracteriza os elementos. Certo? Na amostra representativa, você já tem uma definição inicial de algumas características de interesse da população e vai amostrar representando essas características. Por exemplo, pegando uma amostragem política, nós sabemos, em termos de ciência política, até quem não é político como eu sabe disso, que faixa de renda afeta perfil político. Sabemos que sexo afeta perfil político. Sabemos que idade afeta perfil político. Isso aí é bem conhecido, esses fatores. Religião afetava pouco, mas está afetando mais perfil político. Raça, etnia, melhor dizendo, tem algum efeito. Então nós temos isso aqui. E nós sabemos que os eleitores de Recife, vai no TRE, o TRE vai ter, tem tantas mulheres, tantos homens, tem tantos por cento de tal faixa etária, tantos por cento de tal faixa etária, perfil de renda, isso tudo está lá no TRE. Então, como é que você faria uma amostragem? Desconsidera essas características? Se você simplesmente desconsiderar isso aí e for pegando, ou coletando dados, porque pegando pegou mal, você está fazendo uma amostra puramente aleatória. Mas se você disser, não, tem 55% de eleitoras, 45% de eleitores, e você fizer questão que sua amostra no final tenha 55, 45, você está usando uma amostra representativa para a característica sexo. Se disser que é 10% renda A, 20% renda B e 70% CDE, e você fizer questão que sua amostra tenha 10, 20 e 70, você está incluindo o critério renda no perfil de representatividade. E isso para todas as demais características. Então, o pesquisador, eu já recebi pesquisa, eu sou um daqueles que já foi consultado para pesquisa eleitoral, e a primeira coisa que foi perguntar é sexo, renda e idade. Quando eu dei sexo, renda e idade, agradeceram e disseram que não queriam a informação porque eu não me enquadrava no perfil do que eles precisavam. Porque eles já tinham atingido a cota naquele nicho. Então, quanto mais informações você tiver, mais representativo será seu voto. Ou seja, mais próximo você chega de representar aquele conjunto de eleitores, aquela população de eleitores, aquele segmento da população eleitoral. Tá? No nosso caso, em solos, você tem uma área lá, está fazendo uma amostragem de Pojuca, e você sabe que Pojuca tem 3 solos diferentes. Deve ter uns trocentos solos diferentes, mas vamos chamar de 3 solos. Então você garante que vai tirar amostras dos 3 solos que representem mais ou menos a proporção desses solos em relação a todos os solos de Pojuca. Tá? Isso é o que se chama de amostra representativa. Não quer dizer que ela não seja aleatória, ela também é aleatória. Certo? Dentro daquele grupo, você vai selecionar aleatoriamente. Tá? E lembrando que essas predições, principalmente no ramo de política, não são perfeitas. Você pode encontrar um eleitor de direita ou de esquerda com características completamente diferentes do que se esperaria. Um jovem de baixa renda com educação. Um jovem de alta renda com educação, ensino superior completo ou mais,
sendo um eleitor de direita. Quando, de um modo geral, esse perfil levaria a um eleitor mais liberal, mais de esquerda. Não quer dizer que você seja definido por essas características, mas chega mais perto do que se esperaria acontecer naturalmente. Tá ok, gente? Então, nós sempre tentamos trabalhar com amostras representativas e aleatórias. Representativa, no modo que você tem informação e você tenta definir. Não. O componente aleatório, você tem lá um subconjunto definido. Vamos dizer, mulheres de 30 a 40 anos com ensino superior completo. Só que isso aí não é uma pessoa. É um conjunto em Recife de 50 mil eleitores, de 20 mil eleitoras. Então, dentro daquele conjunto, você não vai pegar todas as 20 mil eleitoras. Aleatoriamente, você vai pegar X pessoas daquele conjunto, de modo que você representa as mulheres de 30 a 40 com ensino superior completo. É aleatória porque você não vai pegar fulana, beltrana e ciclana. Você vai pegar um conjunto de pessoas que atende ou um subconjunto populacional e ali você vai tirar aleatoriamente dentro daquele subconjunto. Então, no amostragem de solos, você está com latossolo vermelho amarelo de Baixada. Só que aquilo ali não é um ponto, é uma área. E aí você vai aleatoriamente, dentro daquela área, tirar um certo número de pontos para representar o latossolo vermelho e amarelo de Baixada. Porque poderá ser diferente do latossolo vermelho e amarelo na encosta. Se a posição no terreno afetar a sua avaliação. Tá ok? O outlier seria, por exemplo, aquele caso que eu usei do jovem, educado, com alto poder aquisitivo, votando em Bolsonaro, votando na direita. Isso aí seria um outlier para o padrão esperado. Não é que esteja errado, ele tem todo o direito de votar em quem ele quiser. Mas não é o comportamento que normalmente aconteceria com esse perfil que eu descrevi. Ok? O que alguns termos, a amostra não é o indivíduo. A amostra é o conjunto. A gente tende a pensar na amostra como um ponto, mas na realidade a amostra é o conjunto de pontos. E a unidade amostral é cada um dos pontos. Equivalente à nossa unidade experimental. Tá? Eu acho que determinações, análises e variáveis não precisa de muita explicação do que são. É aquilo que você vai lá e mede. Erro amostral é o equivalente ao erro experimental. Ou seja, é a variação que acontece entre as unidades amostrais de um mesmo subconjunto. Certo? Se você for medir o pH de uma determinada área, se sua variável for o pH, a variação, o erro amostral é a variação entre os pHs de pontos que deveriam ter a mesma característica. O erro amostral vai depender do tamanho da amostra. Da mesma forma que o erro experimental depende do número de repetições que você tem. Quanto mais pontos você tem, menor a proporção que o erro experimental vai tomar. O erro amostral vai tomar. Naturalmente. Se você pega 2 pontos e tiver uma diferença entre eles, você vai ter um erro amostral muito grande.
Se você tem 100 pontos, essa mesma diferença vai diluir ao longo dos 100 pontos. Por exemplo, quando você tem uma comparação dos dois ambientes. Por exemplo, da minha pesquisa do mestrado, que foi o plantio de café numa área sombreada e uma outra pleno sol. Cada área dessa é uma amostra. Você tem duas amostras separadas. O que você quer ver é se essas duas amostras pertencem ou não à mesma população. Certo? Se as duas amostras, sombreado e não sombreado, pertencerem à mesma população, o que quer dizer isso? Que o sombreamento não está afetando o suficiente essas características do solo para separar em duas populações diferentes. Ok? Então você tem duas amostras separadas e você quer avaliar se elas são de uma população ou se pertencem a duas populações diferentes. Agora, se você tiver somente um ponto em cada lado, você não vai conseguir fazer isso. Por quê? É a diferença entre dois pontos de uma mesma população ou é a diferença entre dois pontos de populações diferentes? Você não sabe. Você precisa ter um conjunto de pontos, e aí quanto mais melhor, de um lado, e outro conjunto de pontos de outro lado. Cada ponto desse é uma unidade amostral. E a variação entre os pontos sombreados é o erro amostral. A variação entre os pontos não sombreados, pleno sol, é o erro amostral. Certo? Essa ligação do erro amostral com o tamanho da diferença entre eles é que vai permitir você diferenciar ou não, avaliar se pertencem ou não a populações diferentes. Quando você tem diferenças grandes, baleia e boi, um de cada lado você já não tem como confundir uma baleia com um boi. Certo? Então o erro amostral passa a ter uma importância pequena na avaliação do resultado, simplesmente porque você tem diferenças tão brutais que o erro amostral desaparece. Agora, quando você tem diferenças entre sombreado e não sombreado, que para a maioria das características seriam diferenças muito pequenas, certo? Você precisa de um erro experimental, um erro amostral muito pequeno para conseguir ver essas diferenças. Certo? E aí você precisa de mais pontos e maior cuidado na obtenção dos pontos, as duas coisas, para garantir que você tem sensibilidade suficiente para separar coisas que são, a priori, parecidas. Porque o efeito de diferenciação, sombreamento, não sombreamento, ainda mais no seu caso, trabalhando com a cultura do café, que já fornece uma certa sombra, né? Isso porque não é sol puro com sombreado, né? Porque o próprio café faz sombra. O próprio café faz sombra, dependendo da época do ano e tal, né? Mais ou menos. Mais ou menos, mas se ele não fizer sombra, ele não tem folha. Se ele não tem folha, ele não produz café. Certo? O milho faz sombra, a soja faz sombra. Certo? Então, a única forma seria se fosse rapado e sem nada. Aí você começaria a ter efeito, mas eu diria que não é o sombreamento, é a falta de material orgânico entrando, são outras coisas ligadas a essa medida drástica de ausência de sombra completa. Né? Assim como o sombreado também leva sol do queimo. Por isso que tem que ter uma área, assim, você tem que ter várias unidades amostrais, porque algumas vão pegar um pouco mais sol. Exato. Então, você vai. Ser representativo tem exatamente. Que ter uma área grande. Exatamente. Porque senão você corre no risco de escolher, por exemplo, se fosse menor, pegar uma área que pega mais sol, sendo sombreado, mas pega mais sol e não representar aquele outro que pega pouco Exato. sol.
ou a distância. Você está falando de sombreamento numa cultura que é cultivada em linhas, o meio da linha vai levar mais sol do que o pé da cana, do café. Certo? Idade do cafeeiro, que vai afetar o tamanho da planta, portanto afeta o sombreamento. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E tem que ser condições mais parecidas possíveis. Que é uma das coisas que a gente sempre tem muita dificuldade em muitos cenários. Tá ok? Maior a amostra, mais caro. Porque não adianta você ter a amostra. Primeiro você vai ter um custo a mais de coletar as amostras. Certo? Vai ter que ir lá, tirar. Segundo, não adianta você coletar a amostra e não fazer nada nela. Você coleta a amostra porque você vai determinar alguma coisa. Então você tem um custo da determinação. Que pode ser praticamente zero, fazer o pH, determinar teor de umidade, são coisas, densidade de partícula, densidade com amostra deformada, são coisas que o custo é basicamente irrisório. Não, mas eu estou falando aqui custo. Ou você pode estar fazendo determinação de metal pesado, determinação de atividade enzimática, que são coisas muito mais caras. Então, definição do que é a unidade amostral e de quantas unidades amostrais você vai precisar. Primeiro, qual é a precisão que você quer ter? Qual é o grau de separação que você quer ter? Se você só quer separar elefante de carneiro, para fugir do boi e da baleia, de sempre, você não precisa de uma grande acurácia. O que são 100 kg de diferença quando você está comparando elefante com carneiro? Então, a balança que meça em 100 kg funciona perfeitamente bem, sem problema. Se você quer diferenciar carneiro de bode, é melhor que sua balança trabalhe com frações de quilo. Porque o bicho são mais ou menos do mesmo tamanho. Tá? Então, quanto menor diferença você quer conseguir ver, quer conseguir separar, mais amostra é possível. De modo geral, nós temos diferenças pequenas. Tá? Raramente nós estamos tentando separar um boi de um porco. Você provavelmente vai querer separar um boi, um Nelore, de um holandês. Um Guzerá e um Nelore, que são bichos quase do mesmo tamanho. Tá? Um solo com sombra de um solo sem sombra. Não vai ter grandes diferenças. Colocar 10 kg de molibdênio por hectare e não colocar 10 kg de molibdênio por hectare. Por aí vai. Quanto mais variável for o material, maior a amostra que você precisa. Porque maior variabilidade do material significa um erro amostral maior. As medidas do que seriam o mesmo material vão variar mais entre si, porque o material é variável. Isso vale para a variabilidade do material e vale para a variabilidade do método. Respiração microbiana, que varia. Você olhou para ele de cara feia, ele varia, você precisa de mais pontos. Teor de carbono orgânico do solo determinado utilizando um CHN. É combustão a seco. Isso aí é mais ou menos estável dentro de uma área. Então você pode reduzir um pouquinho o ponto. Quanto menor a chance do erro tipo 1, ou seja, quanto mais confiança eu quero, maior tem que aumentar, maior o tamanho da amostra. A mesma coisa do experimento. Se eu aceito que vou errar 10% das vezes,
meu tamanho do experimento e meu tamanho da amostra é menor do que se eu disser que só vou querer errar 5% das vezes, do que se eu disser que só vou querer errar 1% das vezes. Quanto mais confiança você quer ter, maior a base matemática que você tem que ter para separar as coisas. Faz sentido? Não, muito longe. Admita que você quer identificar se uma determinada espécie é hiperacumuladora. Você aceita que vai errar nessa identificação 10% das vezes. Ou seja, em 10% das vezes que você disse que era uma hiperacumuladora, na verdade ela não é. Certo? Você precisa de um certo tamanho de amostra. Você vai lá e calcula qual o tamanho de amostra que você precisa para definir isso aí com confiança. Se você disser que vai errar somente 5% das vezes, ou seja, você está sendo mais exigente na sua afirmativa, sua amostra vai aumentar ou diminuir? Porque você quer ter mais confiança. Então, quanto mais confiança você quer ter, maior a base você tem que ter. Mas você abre a faixa e só vai dizer que é ou não é se estiver fora de uma faixa mais ampla. Eu hoje sei a nota de todos vocês no final do semestre. Vocês vão ter entre 0 e 10. Eu não tenho como errar nessa afirmativa. Não adianta de nada para vocês também. Mas porque vocês já sabiam isso antes de se matricular no programa, né? Que iam ter nota entre 0 e 10. Mas eu tenho certeza absoluta. Eu coloquei uma faixa tão grande que não tem como eu errar. Correto? Abrir. Para eu abrir, reduzindo a chance de erro, eu vou ter que aumentar o número de pontos que eu trabalho. Daqui a 2 slides. Tem como calcular. Certo? Normalmente não calculamos ou não seguimos o cálculo, mas tem como calcular. Não existe um número mínimo pré-definido. Tá? Isso vai variar dependendo de algumas coisas que eu vou falar daqui a pouquinho. Tranquilo? Unidade amostral ou réplica. O que é uma amostra e o que é uma réplica. A gente já falou sobre isso lá no primeiro dia de aula. Mas novamente acontece aqui. Certo? Réplica só tem variação de método, não tem variação do acaso original de fábrica. Tem uma variação do acaso durante o procedimento de determinação. Certo? De um modo geral, fazer uma réplica ou fazer uma outra unidade amostral vai ter o mesmo custo. Certo? Então, eu não recomendo o uso de réplicas em função disso. É melhor ter mais pontos reais. Isso nem sempre é verdade. Por exemplo, em 23, aconteceu uma coisa assim que Gisele toda vez ficava escandalizada que eu estava no laboratório, fazendo análise no laboratório. Toda vez que eu dizia isso, ela ficava... o queixo caía. Mas eu fiz muita análise de qPCR. PCR em tempo real. Na análise PCR, você tem uma variação entre amostras. Certo? E você tem dois custos diferentes. Tem um custo da extração do DNA, que é o grande custo da análise, e tem o custo da determinação depois do qPCR. Então, como tinha o custo de extração do DNA, eu terminei utilizando réplicas ao invés de tirar mais pontos.
Eu usava a réplica para reduzir a variação do acaso entre os pontos, entre as pequenas amostras que eu tirava de um mesmo material, para não ter outras extrações. Estão visualizando o que estou dizendo? Quando você, algumas análises, QPCR é uma delas, você tem dois custos separados. Tem o custo da extração do DNA da amostra, que com kit não é barato. E tem o custo da determinação do número de unidades daquele gene, que é um custo relativamente baixo. Os insumos para essa segunda etapa do custo são muito mais baratos do que os insumos, do que o kit de extração. Então, o que é que eu fiz? Ao invés de tirar mais amostras que eu teria, a minha preferência seria de um mesmo ponto tirar várias amostras físicas do ponto e fazer várias extrações. Extração do ponto 1, extração do ponto 2, extração do ponto 3. E determinar apenas uma vez o QPCR do ponto 1, do ponto 2 e do ponto 3. Só que aí eu teria o custo da segunda etapa do PCR propriamente dito seria igual nos dois casos. 3 pontos, 3 pontos. Só que aqui eu tenho 3 extrações e aqui eu só tenho uma extração. Certo? Então eu terminei utilizando 4 pontos de uma única extração. Eu preferiria, eu confiaria mais em 4 estações separadas, cada uma feita uma vez, do que 4 vezes o mesmo. Foram 4 réplicas. Certo? Porque o custo de 4 extrações era 4 vezes mais. O custo todo do QPCR, eu diria que é 80% é a extração do DNA. Tá? Então, fazia mais sentido. Certo? O resto é barato. Bem, fora a máquina. A máquina é cara, mas máquina comprada, o resto é. O primer é. Acho que $10. Um primer que vem a quantidade que você compra uma vez e faz não sei quantas análises depois, uma quantidade enorme de análises. Os outros reagentes não são tão baratos, mas são comparativamente com o kit de extração baratos. Kit de extração, 25 amostras, $50, eu acho. Tá mais ou menos por aí. Se faz mais aluno como antigamente. Mas é um custo bem mais alto. Professor, uma dúvida, uma coisa que eu fiquei pensando aqui agora. Quando a gente vai realizar a biometria de cana, por exemplo, a gente pega 1 metro de cana e seleciona 10 plantas, certo? Aí a partir das 10 plantas a gente tira 10 plantas ou 10 colmos? 10. Não, Pode ser. são duas coisas separadas, porque a planta de cana é a toceira. Ah, ok, então 10 colmos. Então a gente pega os 10 e faz uma média para alguma variável. Faria sentido, ao invés de a gente juntar esses 10 comos, ao invés da gente juntar esses 10 comos, a gente rodar ele na estatística separadamente, O que é que você queria ver com isso? a gente, de certa forma, a gente ia ganhar mais grau de liberdade, né? Porque o que Você acontece? iria ganhar mais grau de liberdade. Agora, em compensação, você tem uma maior variabilidade entre os pontos. Quando você vai por esse caminho, que é um caminho normal, o que é que você está fazendo? Você tem menos pontos, mas você já matou uma grande parte da variação entre os pontos, na hora que você tirou a média. Tá? Entendi. Você já. Porque nesses 10 pontos você tirou a variação individual entre eles, que você estaria jogando na conta do acaso se fizesse com os 10 pontos. 6 ou meia dúzia. Entendi. Certo?
E aí tem uma coisa que é meio estranho que eu vou falar, mas que é verdade, de prática. Prática da área. Você chegar num artigo, você está falando de fitotecnia da cana, vai botar um artigo numa revista em que o público, o leitor, está acostumado com a medida sendo feita com a média de 10 pontos. E aí você diz que fez com os pontos individuais. O que é que você acha que vai acontecer no processo de revisão? A interrogação. Eu perguntei a você. Provavelmente eles vão achar estranho, diferente, como se não fizesse sentido. Ou seja, você vai ter que se justificar mais do que precisaria por outro caminho. Uhum. Quer dizer que a gente deve sempre seguir a prática da área? Não. Mas você deve ter uma razão muito forte para não seguir a prática da área. Você tem que ter um ganho grande vindo de não seguir. Uhum. Certo? Entre outras coisas, para não parecer que você está forçando a barra. Na hora que você dissesse que fez os 10 pontos, é bem provável que os primeiros revisores, talvez até antes de mandar para a revisão, ih, rapaz, estão apelando aqui. Estão apelando para grosseria aqui. Por que é que não fez 10 metros diferentes? Certo? Com 10 pontos cada metro. 10 metros diferentes no sentido de fez um ponto de 10 metros. Por que é que não fez? Se estava tão preocupado com o tamanho da amostra, por que é que não fez mais pontos de 10 metros? Tá? Então, Entendi. pode fugir da prática, mas saiba defender bem porque está fugindo. É o que acontece, por exemplo, quando alunos meus usam 10% de significância. A melhor defesa é um bom ataque, né? Então, nos métodos eu já explico por que eu estou usando 10%. Explicitamente. Eu não espero o revisor vir me perguntar por que, é que eu estou usando 10%. Não, eu já digo. Nós temos essas variáveis têm uma alta variabilidade inerente a elas e o número de pontos é limitado em função do experimento, não era possível por outras questões de custo. Não dava para aumentar o número de pontos real, então nós escolhemos 10% de significância. Já não fica parecendo mais que eu estou testando com 5 e sem conseguir, já resolve. É a mesma lógica básica. Uhum. Ok? Ok, professor. E aqui, Lohana, está como calculou. O número de pontos é uma função do erro máximo tolerado e da variância amostral. Ou seja, da variação entre os pontos e da precisão que você quer ter. Nesse caso, a precisão determinada em unidades, não em percentagem. Eu quero conseguir diferenciar duas variedades de cana em função de 1 kg de cana por hectare. É loucura, mas você quer. Então você vai precisar de amostras absolutamente brutais para conseguir diferenciar isso aí. Isso vai variar. Veja que tanto a variação quanto a diferença são intrínsecos a cada variável. Concordam? Se você pegar nas fertilidade básica, o pH é uma coisa, o P é outra, o cálcio é outra, o magnésio é outra. Não é isso? As precisões que você vai querer para cada coisa dessa também são diferentes. E a variabilidade de cada coisa dessa também é diferente. Cálcio e magnésio variam muito menos do que pH, por exemplo. Ou do que fósforo. Qual é a consequência disso? O tamanho da amostra é igual para diferentes variáveis?
Sim, não. Não entendi a pergunta. Teoricamente era para ser. Você tem diferentes variáveis. Fertilidade básica do solo só para facilitar a vida. As variações das diferentes variáveis são iguais? Não, né? pH varia relativamente pouco, P varia que só o cão, cálcio e magnésio meio do caminho. Então as variações são diferentes. O tamanho da diferença que você quer encontrar também varia de variável para variável. Inclusive porque várias variáveis têm unidades diferentes. Correto? Uhum. Até aqui, ok? Qual é o corolário? Qual é a consequência disso? Cada variável vai ter um número de amostras. Concordam? Que não vai ser necessariamente igual. Talvez para pH você precise de 100 amostras. Para P você precisa de 1000. Melhor, uma amostra com 100 unidades amostrais e uma amostra com 1000 unidades amostrais. O que é que você faria? Você iria para precisão a mais no pH, não vai fazer mal nenhum. Mas precisão a menos no P não permite você atingir seu objetivo de pesquisa. De um modo geral, nós não temos a variância amostral. Por quê? Porque a gente não coletou os dados ainda. A gente está determinando o número de pontos. Baseado num dado que a gente não tem ainda, porque a gente não coletou os pontos. Dois caminhos. Primeiro, estipula um número qualquer, vai no campo, coleta 100 pontos, 50 pontos, determina tudo e usa esses 50 pontos para calcular quantos pontos precisava. Se precisava de menos de 50, só fez gastar mais dinheiro. E o laboratório de Clis, laboratório de Gisele, laboratório de Emílio estão ricos, então não vai fazer falta não. Não é o caso do meu laboratório. Mas os seus orientadores todos têm dinheiro, então gastar um pouquinho mais não vai fazer diferença não. Se, ao invés de 50, precisava de 60, vai lá de novo, vai para o mangue de novo e completa a amostragem. Certo? Você também pode olhar a literatura. Olhei lá 20 artigos falando da variação do teor de chumbo em áreas parecidas com a minha. A média da variância é 10. Então, eu posso usar 10 para definir primeiro o primeiro tamanho de amostra. E aí depois vou no campo, coleto aquele número e checo se foi suficiente ou não. A rigor, nós poderíamos fazer isso também em experimentos. Faz o experimento, vê se o tamanho, o número de repetições do experimento foi suficiente e se não foi, lança mais repetições. É uma possibilidade. Eu não me lembro, com certeza nenhum aluno meu me propôs fazer isso. Tá? O que foi ótimo, porque significa que eu não precisei tirar a cabeça de nenhum aluno meu. Tá? Isso é particularmente crítico em experimentos, porque no campo, se é uma amostra, você vai lá de novo e coleta. Né? Mas se é um experimento, você vai ter que lançar tudo de novo, passar o tempo de novo. E se você está falando de uma dissertação do mestrado, por exemplo, o tempo não é exatamente uma coisa que você tenha para jogar fora. Certo? E para os doutorandos, não é como se vocês tivessem muito tempo também não, ainda mais com esse esquema que a gente tem aqui de
um ano de disciplina, depois 6 meses de perna pro ar, estudando para fazer qualificação. É engraçado, porque toda vez que eu estou numa banca de qualificação, não, passei os últimos 6 meses me preparando para essa prova. Certo? Que na verdade não deveria ser. Vocês sabem que professor mais velho, como é o meu caso, adora contar as histórias de terror da época dele, né? A minha qualificação na universidade que eu fiz o doutorado, a qualificação é necessariamente um ano após entrar. Meu orientador saiu da universidade. Eu cheguei em janeiro, ele saiu em novembro da universidade. E não foi por minha culpa, tá? Não foi desespero porque ficou comigo que vou para outro canto. Na realidade ele era americano, ele ou era, não sei essa altura mais, americano, e a gente estava no Canadá. E apareceu uma oportunidade de uma posição na Universidade Americana para extensão. Certo? Que era a área que ele gostava mais do que a parte de pesquisa e ensino. Na McGill, na universidade que eu fiz doutorado, não é minha, eu não comprei a universidade, ele era sem tenure track, ele não tinha a opção de chegar na tenure, e nessa outra universidade ele ia ser tenure track, ou seja, ele poderia ter a tenure. Não tinha muito o que ele pensar com relação a trocar de universidade. Como eu não sou, já não era criança na época, o departamento me ofereceu continuar com o projeto sem orientador. Sem um orientador no departamento. A diretora do departamento, tomando conta de mim, disse: não nasci ontem, vou trocar de orientação. Com isso aí, quando chegou a época que seria a minha qualificação, eu estava terminando de fazer, estava no meio de preparar um projeto novo. Me deram mais um mês para fazer a qualificação em função disso. O esquema em 97 da McGill davam 2 temas para fazer uma revisão de literatura, com 10 páginas, sem contar as referências bibliográficas, e não podia ser espaço 10. Era no máximo espaço 2. Uma semana para fazer isso. As 2 revisões. Uma não tinha PN a ver com a tese, era herbicida no algodão. Um negócio desse. O meu programa era Plant Science, era fitotecnia. Era uma que não tinha absolutamente nada a ver com a minha tese. A outra tinha um cheirozinho assim, parecido. Isso aí é pré-Scopus, pré-artigo digital. A gente tinha que ir na biblioteca, pegar o artigo em papel. Felizmente a biblioteca era boa. Época de férias, a biblioteca fechava cedo, fechava de 11 horas da noite, 10 horas da noite, um negócio desse. Uma semana. Entrega. Os 2 entregam o projeto. Tem mais uma semana em uma banca. E até hoje eu me lembro de algumas perguntas da banca. Então vocês, com essa qualificaçãozinha daqui, Afinal da conta, a minha época de criança, eu ia pro colégio todo dia, com 10 metros de neve, subindo 1 quilômetro de altura na ida e na volta. Tá? Em Recife, em dezembro. Agora, falando sério, o tempo é um limitante sério. Tá? Tipicamente, a maioria dos nossos alunos começa a trabalhar para valer na pesquisa do doutorado depois do 3º semestre. Alguma coisa antes, mas o grosso mesmo é depois do 3º semestre. O que significa que tem 2 anos e meio só. Tá? Seria bem mais produtivo. E a universidade, antes que vocês contem muita vantagem, de um modo geral, só começa no final de um modo geral. Se a EMID não está deixando isso acontecer, parabéns para a EMID.
Não é nem ele, professor, é a quantidade de coisas que a gente vai ter que fazer. Uhum. Assim é que se faz. Certo? Mas o tempo começa a ser um limitante. Tá? Então, voltando para determinação do número de amostras, então você termina tendo que determinar números diferentes para variáveis diferentes. Use o maior número. Ah, mas minhas análises são muito caras. Nesse caso, você tem uma razão válida para usar números diferentes de amostras. Em função do custo, definimos que a variável tal, tal e tal. Agora, aí nesse caso, eu recomendaria incluir uma tabelinha. Primeiro, incluir explicitamente nos métodos como definir o número de amostras. Não usei tantas amostras. Usei tantas unidades amostrais. Minha amostra foi definida, o tamanho da amostra foi definido com base nisso aqui. Define. E primeira tabela de resultados, ou nos métodos ainda, aí dá para ir para os dois lados, mostra os cálculos para cada um. Porque aí já fica. Ah, por que é que chumbo foram 50 amostras e tungstênio foram 1000? Porque a conta. Qual é o problema desse caminho? Talvez você não queira fazer todas as amostras que deveria fazer. Porque não está com dinheiro para fazer todas as amostras que queria fazer. O que é que você vai conseguir fazer com isso aí? Tem dois pontos diferentes. Mas primeiro tem que fazer uma pergunta para você. Os métodos causam grande variação? Se você pegar uma mesma amostra de solo, certo? E determinar 2 vezes nela a mesma coisa, você espera encontrar variação entre as leituras? Bem pouco, né? Então a réplica fica sem assim, não vai trazer um ganho. Você não pode tratar réplicas, ou seja, pegou uma amostra, trouxe 50 kg de solo de uma amostra, de uma unidade amostral, melhor dizendo. Não dá para você fracionar aquilo ali e fazer 50 amostras de 1 kg, considerando como 50 pontos diferentes. Porque no campo, a variação do acaso que acontecia ali, aconteceu para todas as 50. Tá? Se o seu método tivesse diferença de leitura, que é o caso, por exemplo, da respiração microbiana, aí faria sentido você usar réplicas para reduzir a variação. Na hora que você tinha 3 valores, pronto, o comprimento do colmo, que tem uma variação intrínseca, ele varia bastante realmente. Certo? Então você pega 10 e tira um médio, você está matando essa variação do acaso entre as 10. Mas se o seu método, se o seu processo de determinação já não tem essa variação, a réplica não vai trazer ganho nenhum. O que é que eu sugeriria como possibilidade nesse caso? Já trazer mais amostras do que estava pensando em utilizar, mas amostras reais. Está no campo, lá na Paraíba, no mangue da Paraíba. Não, eu acho que eu só preciso de 10 amostras aqui. Traz 20. Porque o trabalho de coletar amostras, depois que você já está lá, o trabalho de coletar 10 ou coletar 20, lógico, coletar 20 dá o dobro do trabalho, mas não tem um custo
além do tempo e da mão de obra, grande envolvido. Correto? E já vai passar o dia lá com 10 ou com 20. Você já vai passar o dia fedendo lá no mangue. Com 10 ou com 20. Não vai trazer uma economia. Não, para eu pegar 20, vou ter que dormir mais uma noite aqui, vou ter que voltar. Aí é outra coisa. Mas se eu trazer pontos a mais do que está pensando, que não aumentem o custo de coleta. Eu acho que só vou precisar de 10. Mas eu consigo coletar 20. Coleta é 20. Estocar é custo baixo. Certo. Aí é que seria o ponto de ver o que é que vocês conseguem fazer naquele tempo. Certo? Aí é a questão pragmática e maré em mangue pode ser inclusive perigoso. Se você marcar bobeira e deixar para sair tarde, dele ou teu? Porque se for do dele, tu tá lascado. Faz diferença. Água no pescoço Carol, por exemplo, eu já tô morto, né? Já foquei. Então tem que fazer um balanço. Três pontos num determinado rio. Essa sala é o rio. 3 pontos. 1, 2, 3. Eu vou ser generoso. 4 pontos, tá? Esses 4 pontos aqui. São 4 pontos desse rio. Se ao invés desses 4 pontos eu pegar 1, 2, 3, 4. Qual das duas coletas está mais representativa? Então não é somente o número de pontos. Entendi. Se a Carol deixou 2 ou 3 alunos aqui, ano passado, da turma do ano passado aqui, essa área vai estar mais fértil. Porque tem 2 ou 3 alunos aqui servindo de adubação. É menos provável que a intensidade do trabalho deixar os alunos. Está entendendo a lógica, né? O que interessa é a representatividade, muito mais do que o número de pontos. Se eu pego 4 pontos, e porque eu estou com medo da maré subir, ou porque as árvores de lá estão particularmente ricas de ostra para me cortar, eu pego todos os 4 pontos vizinhos, eu tenho um ponto só. Elas são amostras separadas? São. Mas, na verdade, são praticamente uma amostra composta da mesma área. Mas se eu pego, lógico, eu vou levar muito mais tempo para coletar esses 4 pontos ali do que 4 pontos aqui. Então, não dá para eu te dizer faça isso ou faça aquilo. Não tem como dizer para um lado ou para outro, o caminho é esse. Mas você quer pontos o mais independentes possível. Certo? E pelo amor de Deus, quando coletou os 4 pontos, não bota tudo no mesmo saco não, tá? Porque senão você ficou com um ponto só. Se você misturar os 4 pontos, você só tem um, que é a amostra composta. Tá? E lembre-se sempre, seguro morrer de velho, 4 sacos, um dentro do outro, cada um deles com uma anotação. Uhum. Várias identificações diferentes. Certo? E, se possível, identificações que não envolvam coisa que possa sair com água. Tá? Uma identificação que às vezes é útil são fitas adesivas. Fita adesiva não, fita plástica.
Sim. Aham. É, tem que ser. Tem que fazer coisas desse tipo. E coisas, plástico, por exemplo, fita plástica. Se você está com 4 pontos só, 5 pontos, 6 pontos, fitas com cores diferentes. O número não interessa tanto. Melhor, o número interessa, mas vermelho, ponto 1, GPS e tal. Azul, ponto 2, GPS e tal. E sempre, qualquer coisa, não confie na sua memória. Certo? Não confie naquele pedacinho de papel que você anotou, que você vai perder ele. Faça backup. Use nomes que digam alguma coisa. Anotações do campo. Tá, beleza. Aí você tem outro arquivo aqui, anotações do campo. Tem outro arquivo ali, anotações do campo. Qual? Anotações de campo, dia tal, local tal. Tem um programa chamado OneNote, ou Evernote. Tem o OneNote e o Evernote. São 2 programas com funções semelhantes. Que é função do caderno. É tipo caderno. Então, anota, bota no celular. Certo? Tira foto. Tem muitos recursos para você ter. Tem. E hoje tem bem mais opções do que tinha algum tempo atrás. Ok até aqui, gente? Análise de dados. A minha recomendação é a estatística univariada. Certo? Média, mediana, desvio padrão, erro padrão da média, intervalo de confiança. O TST, se você estiver comparando 2 coisas, com cobertura ou sem cobertura. Regressão, se você estiver falando de alguma coisa que faça sentido a regressão. Por exemplo, você tem uma cronossequência. Você tem uma topossequência. São coisas que você faz sentido pensar em termos de regressão. A análise multivariada, afinal de contas, é para isso que ela existe. E eu, pessoalmente, não gosto de análise variância. Por que eu não gosto de análise variância? A análise variância, por definição, é experimental. Certo? O que significa que você coloca o tratamento baseado numa distribuição aleatória, restrita ou não, em função do delineamento que você escolheu. Tá? Você está fazendo uma amostragem baseada na posição do ponto no mangue em relação à foz. Você distribuiu os pontos? Você está fazendo uma amostragem, está querendo comparar a distribuição de metais pesados no mangue em função do posicionamento da amostra no sistema mangue. Mais perto da vazante e mais perto da jusante. Certo? Esse é o ponto que você está estudando. Você definiu os pontos, você sorteou os pontos para serem vazante ou jusante? Eles são pré-definidos, né? Então, cadê a aleatoriedade? Você não tem como separar os demais efeitos da posição. Você está fazendo um experimento, avaliando, um projeto de pesquisa, avaliando o tempo, o efeito do tempo de corte da caatinga sobre características biológicas do solo. Vai lá, diferentes tempos. Você tem como separar isso aí, ou de tempos de cultivo, ao invés de corte da caatinga, tempo de cultivo. Você acha que o produtor rural selecionou a primeira área, ou seja, a área que está há mais tempo sob cultivo, por sorteio? Ou ele selecionou porque era a área mais produtiva, mais fácil de trabalhar e mais perto da casa dele? Então, se está há mais tempo sob cultivo, é provavelmente que no início do cultivo ela estava melhor do que quem estava há menos tempo. Melhor em algum critério.
Certo? Não é necessariamente o critério puramente técnico. Certo? Pode ser o critério de preguiça, está mais perto da minha casa, que é um critério válido. Então não dá para considerar que o tempo é independente de outras características do solo. Mas a análise variância considera isso. Porque na análise variância você foi lá e fez tudo na mesma hora. Você fez o sorteio. Você disse, aqui é o tempo 50, aqui é o tempo 10. E se você for querer fazer um experimento dessa forma, arretado. Eu acho que vai ser meio difícil você conseguir financiamento para ele. Os seus alunos de mestrado e doutorado podem reclamar um pouquinho de ter que passar 50 anos para ter os dados para fazer a tese. Mas isso são detalhes. Reclamação de aluno não tem muita importância, não. Hã? É. Uma coisa a mais, uma coisa a menos. Mas estão entendendo o que eu quero dizer? Às vezes, para determinadas pesquisas, não tem alternativa, gente. Não tem como fazer experimentalmente. Eu não vou nem falar de gênese de solo, né? Chegar no CNPq, olha, vou fazer um experimento aqui, vou passar um vulcão aqui, jogar 10 metros de basalto aqui em cima, magma. Ah, tem uma cidade em Recife, problema não. Derruba. Magma em cima e vamos ver a evolução do solo. Daqui a... Você me financia aí pelos próximos 100 mil anos, que eu te respondo se o que acontece. O CNPq ia ficar sem um avaliador mais, porque todo mundo ia morrer do coração quando esse projeto. Não dá para fazer. Você não tem como fazer. Quer dizer que é menos ciência por causa disso? Diz isso para a astronomia. Que não consegue fazer um experimento. Não tem um experimento em astronomia. Certo? Novamente, as escalas de tempo não são exatamente muito fáceis de fazer experimentalmente. Tá? Então, a análise variância é uma ferramenta, não é a ferramenta. Para dados de amostragem, eu realmente não gosto. Porém, contudo, entretanto e todavia, tem um cara, isso aí foi um trabalho, um boletim de opinião na SBCS, boletim da SBCS 2012. Mateusão, encomendou isso, um desses trabalhos a mim. Porque ele já sabe de onde saiu isso aqui. Na revista, sempre tinha discussão com trabalhos desse tipo. Na revista da sociedade, sempre batia boca os revisores e os editores com artigos desse tipo fazendo análise variância. Declividade do solo, aí está com análise variância. Tempo de uso, análise variância. Que são dados que você não tem como fazer um sorteio. Não tem como fazer experimentalmente, propriamente dito. Então a revista pediu 3 artigos de opinião. Tá? Ou seja, não é um artigo científico, é posicionamento dos autores. Um deles terminou desistindo. O Daniel Furtado Ferreira, Roberto Carneiro Filho e Alessandro Dalcócio fizeram um. O Daniel Ferreira é o autor de um programinha que talvez você tenha ouvido falar, chamado Genes. Tem muita importância de análise de dados, não. Só é o segundo programa mais utilizado de análise de dados do Brasil. Não. Segundo entre os brasileiros. Ou ele ou o SAEG. Quem não usa o SAIS ou o R, usa ele ou o SAEG. Esse é o Genes. É o autor do Genes. Ou seja, o cara sabe um bocadinho de estatística. Escreveu um artigo defendendo o uso de procedimentos experimentais para esse tipo de dado. Tá? Eu fui o outro, e não estou no mesmo nível dele de jeito nenhum, mas simplesmente que eu era da casa e Mateus sabia qual era a minha posição. Então ele me pediu para escrever o outro lado da casa. Não usem procedimentos experimentais. O ponto básico de Daniel era que dá para usar, desde que você faça os testes de independência, que indicam que, embora não sejam independentes, funcionalmente
eles se comportam como independentes. Então dá para utilizar. Certo? Estatisticamente fica válido. Se eles atenderem os requisitos, normalidade, homoceidade, etc., dá para utilizar. O que eu fui foi outra coisa, foi o outro lado. Olha, mesmo que dê. Para que é que eu vou forçar a barra usando? Usa a descritiva, usa o teste de hipótese, usa a regressão, porque essas não exigem essas coisas. Então são automaticamente válidas. Tá? Eu sugiro, para vocês, principalmente trabalham com isso, leiam esses dois materiais. Nenhum dos dois é static case. Certo? Os dois estão falando as opiniões e são coisas que você defende, consegue defender e tomar a sua decisão. Variar a decisão, né? Exatamente. Ok, gente? Ok. Primeira etapa liquidada. 10 minutinhos.